nós estamos numa série de mensagens sobre os princípios elementares. Nós já estamos pregando sobre isso há 6 domingos. Tivemos aí um gap, né? O pastor Massal veio, nós paramos um domingo e depois nós voltamos. Mas nós ministramos uma série de 6 mensagens sobre os princípios elementares. O que é um princípio elementar? Um princípio elementar é um princípio basilar, um princípio básico que sustenta as outras coisas. Ou seja, se eu tenho os princípios elementares, se eu tenho os princípios básicos, eu estou bem estruturado. E nós aprendemos, o primeiro princípio que nós aprendemos nessa série foi o princípio do arrependimento de obras mortas. O arrependimento de obras mortas, a base do arrependimento de obras mortas fala de se arrepender constantemente, uma vida de constante arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é transformação. É eu identificar na minha vida obras que não pertencem à minha nova natureza, e então eu submeter essas obras que são mortas, que pertencem ao Mateus que morreu, e submetê-las a uma transformação. Nós aprendemos sobre fé em Deus, e foi enfatizado o em, porque nós às vezes desenvolvemos uma fé no poder de Deus, nos atributos de Deus, que é Ele ser onipresente, onipotente, onisciente, mas nós não desenvolvemos uma fé viva em quem Deus é, na pessoa de Deus. Nós aprendemos que Eva não foi enganada, porque ela foi levada a duvidar do poder de Deus, ela foi levada a duvidar do caráter de Deus. Quando a serpente, usada por Satanás, estava ali seduzindo Eva, ela não disse, Deus não tem poder para matá-la. O que ela disse, o que a serpente disse foi, o Senhor não disse a verdade para vocês. Ele não quer que vocês comam, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. O que Satanás trabalhou na mente humana foi a dúvida do caráter de Deus. Depois nós aprendemos as doutrinas de batismos, e nós enfatizamos batismos no plural, porque o texto assim enfatiza. E nós ensinamos o que são esses batismos. Aprendemos sobre ser batizado no corpo de Cristo, sobre ser batizado nas águas, sobre ser batizado no Espírito. Depois nós falamos sobre a doutrina de imposição de mãos, que fala sobre a comunidade, sobre o poder, a autoridade da comunidade em enviar seus membros, em proteger os seus membros, em curar e transferir cura e saúde para os seus membros. E depois, no domingo passado, nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. Pastor, da onde o senhor tirou essa ordem de temas que constroem uma base para a fé cristã? Vamos comigo. Hebreus capítulo 6. Do verso 1 ao 3, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, quer dizer que ele já tinha lançado essas estruturas para a igreja. Ele dizia, em algum momento eu lancei essas estruturas, mas agora eu quero ir com vocês além. E ele vai denominar quais são as bases, quais são os princípios elementares. Ele vai dizer, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Semana passada falamos sobre ressurreição dos mortos. E é interessante que o escritor aos Hebreus, ele escolhe 6 pontos e denomina eles como princípios elementares. Nós sabemos que existem outros princípios elementares, princípios básicos da fé. Poderíamos falar sobre regeneração, poderíamos falar sobre novo nascimento, poderíamos falar sobre o senhorio de Cristo, que são princípios também elementares. Mas o escritor aos Hebreus, ele divide em 6. E de forma muito inteligente, ele faz duplas de princípios. Quando ele fala de fé em Deus, arrependimento de obras mortas, está falando da nossa relação com Deus. Quando ele fala de doutrina de batismos e de imposição de mãos, está falando da nossa relação com a comunidade. E quando ele fala sobre ressurreição dos mortos e juízos eternos, ele está falando sobre o fim. E segundo ele, todos esses princípios formam a base da vida cristã. Ou seja, um cristão que é firmado em Cristo, firmado na palavra, ele é firmado no relacionamento com Deus, ele é firmado no relacionamento com a comunidade, e ele tem clareza de onde as coisas terminam. Ele tem clareza o que vai acontecer depois. E segundo o escritor aos Hebreus, isso é importante. Então você não poderia dizer,
Eu não me importo com esses assuntos, eu nem gosto muito desses assuntos, para mim isso é secundário. Não, segundo o escritor aos Hebreus, isso não é secundário, isso é básico. Um cristão bem firmado, ele tem plena consciência de como será o fim, o que nos espera após a nossa morte. E olha o que diz, palavras do Senhor Jesus, Lucas capítulo 12, do verso 3 ao 5, diz: porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos telhados para que todos ouçam. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais aqueles que podem matá-los, eles só podem matar o corpo. Eles não lhes podem fazer mais nada. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem o poder de matar as pessoas e depois lançá-las no inferno. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo que nada vai ficar oculto. Tudo que você faz oculto, tudo que você faz escondido, tudo que passa no seu pensamento e você quer esconder, vai chegar um dia onde tudo isso será exposto para que todos vejam. E Jesus está dizendo, não temam os homens, porque os homens podem matar o seu corpo, mas eles não podem fazer nada além disso. Temei, porém, aquele que pode matar o homem e enviá-lo ao inferno. E aqui Jesus está estabelecendo algo que está vinculado a juízo eterno. Jesus está estabelecendo um princípio que pode nos manter firmes. Porque enquanto saber da ressurreição dos mortos nos dá esperança, saber dos juízos eternos nos mantém firmes. E como é que eu posso ter um firme fundamento? Jesus diz, me firmando no temor do Senhor. Temer ao Senhor é diferente de ter medo de Deus. Porque o medo pressupõe castigo. Eu quando chego ao Davi e ao Antônio, se eu estou andando com eles na beira de uma avenida, ou se eu estou num alto prédio, algum lugar perigoso, eu chego para eles e os chamo e falo, Davi, não vá na beirada do prédio, porque se você for, você será corrigido. Do que o Davi tem que ter medo? Da correção? É disso que ele tem que ter medo? Do que o Davi tem que ter medo? De cair, de morrer. Mas quando ele me teme, e aí é temor, ele sabe que as minhas palavras são verdadeiras. O que é um filho que não tem temor do pai? Filho, não vá ali que é perigoso. Filho, não vai aí que você vai se machucar. Não põe a mão que você vai se queimar. O filho sem temor. O que é um filho sem temor? Ele não leva as palavras do pai a sério. Ele não compreende que o pai de fato está dizendo que ali existe um perigo. E Jesus está dizendo, vocês devem temer a Deus, porque Deus tem poder. Poder para matá-los e poder para colocá-los no inferno. O temor do Senhor deveria ser a base da vida cristã. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Porém, nós vivemos em uma sociedade líquida, que eles não têm mais bases sólidas. Ou seja, Deus não é um Deus que o que Deus diz não é o que Deus diz. O que a Bíblia fala não é o que a Bíblia fala. Tentamos relativizar todas as coisas. E quando nós relativizamos a palavra de Deus e perdemos as bases sólidas, nós perdemos o temor. Olha o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Ele está dizendo, uma vez que nós conhecemos o temor do Senhor, nós procuramos persuadir os homens. Por que nós devemos temer ao Senhor? Porque nós cremos que sua palavra é verdadeira. Tinha um pregador nos Estados Unidos, um grande pastor chamado Jim Baker. E esse pastor, ele caiu terrivelmente em fraudes financeiras. Foi descoberto que ele tinha fraudes financeiras com o governo, fraudes financeiras dentro da igreja. E o Jim Baker foi preso. Um dia um outro pregador foi visitá-lo na cadeia. E ele perguntou, Jim, quando foi que você perdeu o amor ao Senhor? E ele diz, eu nunca deixei de amar o Senhor, o que eu perdi foi o temor do Senhor. Eu já não considerava que a palavra de Deus era sério como ela era. E ele diz, quer saber? A prisão não foi um castigo de Deus para mim. A prisão foi a misericórdia de Deus para mim, para que eu voltasse a levar sua palavra a sério. E hoje eu não me desvio mais da palavra do Senhor. Ele diz, quer saber? Se eu tivesse morrido naquele momento, eu teria ido para o inferno.
Então, Paulo está dizendo, uma vez que conhecemos o temor do Senhor, nós persuadimos os homens a temê-lo, no sentido de que o que está escrito é, o que ele diz que vai acontecer, vai. E nós, às vezes, vivemos nossa vida iludidos com um estilo de fé que mais está ligado ao nosso próprio entendimento do que ao entendimento das Escrituras. Eu não creio que Deus fará o que Ele diz que fará. Eu não creio que isso vai acontecer. Não, eu não creio que Deus, sendo Deus de amor, Ele fará isso com alguém. Eu não creio. E você começa a construir uma estrutura que está mais baseada na sua opinião do que na própria Escritura. E o problema é que a nossa opinião, quando se confronta com Deus, ela perde. Quando em Apocalipse Jesus confronta a igreja de Laodiceia, ele diz assim: você pensa que é rico, mas é pobre. Você pensa que vê, mas está cego. Quando o que Deus vê se confronta com o que eu penso perde. O que eu penso não é relevante no final das contas. O que é importante é o que a palavra diz. Por isso precisamos estar estruturados no temor do Senhor. Olha o que diz Isaías capítulo 33, versos 5 e 6, esse texto é maravilhoso. O Senhor é exaltado, pois habita no alto e encherá Sião de retidão e justiça. Ele será firme fundamento nos tempos que você pertence, ou seja, nos tempos em que vocês vivem. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Ele diz, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Ou seja, Deus é a salvação para o tempo de dificuldade, Ele é a sabedoria, nele existe riqueza, e Ele está dizendo assim, a chave do tesouro é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É levar as palavras do Senhor a sério. É entender que você, na sua finitude, não pode determinar o que Deus é, o que Deus fará, o que Ele pensa, como Ele reagirá. O que nós devemos, quando temos temor do Senhor, é, a palavra está dizendo, eu creio na palavra. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, a Bíblia diz que chegaria um tempo onde as pessoas coçando o ouvido por causa da sã doutrina, ou seja, quando elas estivessem diante da palavra verdadeira, aquilo coçaria o ouvido delas, e a palavra diz que elas buscariam mestres para si. O que é mestres para si? As pessoas estão vivendo em tempos onde elas estão buscando pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir. Que preguem palavras que talvez concordem com o pecado da quais elas estão vivendo. Mas eu, como um pregador da palavra de Deus, eu tenho que te dizer, a palavra é verdadeira. E se você quiser se confrontar, bater de frente com a palavra, você vai perder. Por isso que você precisa levar as palavras do Senhor a sério. Quando ele diz que juízos eternos é um princípio elementar, e juízo eterno é um aspecto do temor do Senhor, é que ele está dizendo que um cristão bem firmado, ele precisa levar as palavras do Senhor a sério. Nós lemos um texto em Coríntios, onde ele diz que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que sejamos recompensados segundo as nossas obras, sejam elas boas ou más. O texto aqui de Coríntios está falando para os salvos. Está dizendo que todos nós um dia compareceremos diante de um tribunal. Então eu queria fundamentar hoje o seu entendimento a respeito de dois tribunais. Um dos tribunais ele é conhecido como o Tribunal do Trono Branco. E esse tribunal não será um tribunal para absolver os salvos e para condenar os ímpios. E nós vamos falar do tribunal de Cristo, que é um tribunal para os salvos, onde suas obras serão julgadas. Enquanto o trono branco determina onde passaremos a eternidade, o tribunal de Cristo determina como passaremos a eternidade. Eu quero ler com você Mateus capítulo 25, palavras de Jesus, a partir do verso 31. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como um pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram nada para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitado de roupa, e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso, e vocês não me visitaram. Então também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes então irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui Jesus está falando de um tribunal que vai determinar onde passaremos a nossa eternidade. Jesus está dizendo que um dia ele vai pegar todos os seres humanos que já existiram e o julgamento deles será um julgamento definitivo. Alguns irão para a vida eterna e outros irão para o castigo eterno. E é bom nós entendermos que quando falamos de juízos eternos, estamos falando de juízos que não serão revogados, juízos que nunca vão mudar, juízos que uma vez dada a sentença, eles serão perpétuos. E o que Jesus está dizendo é que em um determinado momento ele vai separar, e ele diz que um dos critérios que ele está usando é o que fizeram a um dos meus pequeninos. Jesus coloca a igreja, o corpo dele, os filhos dele, como alvo do acolhimento da ação, ou seja, quando fazemos algo um ao outro, estamos fazendo ao próprio Cristo. E ele diz que esse julgamento vai separar aqueles que vão para a salvação eterna, aqueles que vão para a perdição eterna. E tem outra referência a esse tribunal ainda mais brutal. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então Jesus dizendo, eu lhes direi diretamente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós podemos cair no grande erro de acharmos que estamos garantidos porque temos obras religiosas. Aqui Jesus está falando provavelmente com líderes que pregavam, profetizavam, expulsavam demônios, mas que tinham uma vida de prática de iniquidade. Então Jesus diz, eu. O Jesus que as pessoas tentam pintar como um Deus que não corrige, um Deus que não determina o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Ele diz, eu direi, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, não são os nossos atos religiosos que nos garantem na eternidade, mas é uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida de pureza. E você poderia dizer, então eu estou perdido. Como que eu faço para que eu tenha segurança? Como que eu faço para que a palavra sobre juízos eternos seja um firme fundamento para mim e não um motivo de desespero e sofrimento e dor e insegurança? O apóstolo Pedro vai dizer como? Ele vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 1. Ele vai dizer, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e preste atenção, toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que Pedro está dizendo? Que a nossa esperança para o dia do juízo não deve estar em nosso próprio esforço. Ele está dizendo que a nossa segurança para o dia do juízo precisa estar inteiramente na graça de Deus. E o que é ter esperança na graça de Deus? É saber que o Senhor não me perdoa dos meus pecados, mas Ele também me dá condições de viver a vida segundo Deus quer que eu viva. Então, pastor, o senhor tem segurança para aquele dia? O senhor tem certeza que quando chegar diante do tribunal, o Senhor te chamará a ficar à sua direita? Sim, eu tenho confiança.
Mas isso não é arrogância, soberba, orgulho, não. Isso é colocar toda a esperança na graça. Eu sei que se eu colocar a esperança em mim, eu sei que se eu colocar a esperança nas minhas próprias decisões, eu posso falhar. Mas eu sei que existe uma graça poderosa pronta para me acolher. O Salmo 37 vai dizer que Deus firma os passos de um homem quando esse lhe agrada. E ainda que tropece, não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará. Eu sei que existe um Deus de toda graça que firma os meus passos enquanto eu estou andando. E eu tenho plena segurança que se em algum momento eu pisar fora, o Deus da graça, Ele me trará de volta, Ele recolherá o meu coração ao centro de sua vontade. Mas quando eu ponho a minha esperança nas minhas próprias ações, quando eu falho, a falha se torna um atestado de desistência. Você pensa que é bonito você dizer assim: ai pastor, eu sou um pobre, miserável, eu não consigo viver, fazer nada certo, eu acho que eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Aí você fala: nossa, esse cara é muito humilde. Não, ele não é humilde, ele só não está esperando completamente na graça. Porque quando nós estamos aguardando completamente na graça, quando a nossa estrutura está na graça, eu digo: eu sou pobre e miserável, mas a graça me transformou. Eu sou vaso de barro, mas dentro de mim habita uma gloriosa presença. Eu não consigo sozinho, mas quando a graça me empodera, eu posso todas as coisas. Posso vencer o mal, posso vencer as dificuldades, eu posso chegar até o fim. Se eu errei, a graça me dá condições de redimir e de ir lá e ressignificar e resolver o problema. Se você vive uma vida de pecado, e seja qual for o nível de pecado que você esteja vivendo, talvez você esteja vivendo na mentira, talvez você esteja vivendo no adultério, talvez você esteja vivendo na fornicação, talvez você esteja vivendo uma mentira, talvez você esteja vivendo prostituição dentro da tua própria casa, talvez o seu problema seja pornografia, talvez o seu problema seja tantos problemas podem estar acontecendo na tua vida. Eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela não tem só o poder de te perdoar de todos esses pecados, mas ela tem poder para te fazer viver triunfante no meio de todas essas coisas, vencendo todas as lutas. Mas eu tentei, talvez você tenha tentado com o seu próprio esforço, você precisa de ajuda, você precisa da graça do Senhor. E Pedro vai dizer que se nós construirmos nossa vida inteiramente na graça do Senhor, nós temos segurança para aquele dia. Ou seja, o juízo eterno não é um princípio que me deixa prostrado com medo, mas é um princípio que me faz andar ereto no sentido de eu estou aqui em pé, mantido pela graça, e um dia eu vou me encontrar com Deus, e quando eu me encontrar, eu terei confiança. Por que você vai ter confiança, pastor? Porque a graça me sustentou do começo ao fim. Isso traz segurança. Isso traz segurança. Por que segurança? Porque eu sei que um dia haverá um juízo. O que o diabo tem trabalhado em nossas mentes nesses dias? Que não vai ter juízo coisa nenhuma. Por que ele faz isso? Porque se não tem juízo, não precisa de um Salvador. E se eu não preciso de um Salvador, Jesus se torna dispensável. Mas se existe juízo, nós precisamos de um Salvador. E se nós precisamos de um Salvador, a nossa vida precisa estar entregue ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai nos garantir no dia mau. Eu não temerei a esse juízo. Esse juízo, eu só vou lá nesse juízo. Sabe quando você vai só para receber a medalha? No juízo do trono branco eu só vou para uma coisa: para receber minha coroa. E eu ouvi da boca do meu Senhor: entrai bendito do Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero dizer que você precisa viver com essa esperança, que um dia você vai se encontrar com Jesus, e quando você se encontrar com Ele, você ouvirá de sua boca: entre para o gozo eterno, você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como é que eu vivo? O que isso muda na minha vida? Muda completamente, porque eu sei que um dia eu vou me encontrar com Ele, eu sei que os meus vizinhos vão se encontrar com Ele, e eu sei que Tapetininga estará diante dEle, e eu sei que as pessoas que eu gosto estarão diante dEle, e aqueles que estiverem ricamente providos com a graça do Senhor, ouvirão da boca do Senhor: entra para o gozo do teu Senhor. Mas aqueles que estiverem distantes, vivendo para si mesmos, para os seus próprios desejos, para os seus próprios pecados, passarão uma eternidade afastados do Senhor, e eu não posso deixar as pessoas que eu amo ficarem sem ouvir o evangelho da salvação. O escritor aos Hebreus vai chamar isso de firme fundamento. Agora, tem outro tribunal, e esse tribunal será para os salvos, enquanto o tribunal do trono branco será um tribunal de condenação e absolvição. Nós temos um tribunal que vai determinar como nós passaremos a eternidade. Enquanto o tribunal do trono branco vai dizer onde passaremos a nossa eternidade, o tribunal de Cristo vai dizer como passaremos.
Porque às vezes o cristão, ele desenvolve uma mentalidade nivelada por baixo. Ele está dizendo assim, não, se eu for salvo, está tudo resolvido. Se eu for salvo e no céu tiver ponte, nem que eu moro debaixo da ponte, para mim está resolvido. Por quê? Porque a mentalidade dele é assim, ele não quer ir para o céu porque Jesus está lá. Ele quer ir para o céu porque lá não tem dor, não tem sofrimento. Ele é egoísta, ele continua com a mentalidade completamente humana e carnal. Eu quero ir para o céu porque lá no céu não tenho doença, no céu eu não vou envelhecer, no céu talvez eu vou voar, vou passar por parede, no céu, o céu é magnífico. Muitos ainda são piores, eu só quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Porque se tivesse a opção de ficar na terra, estava bom demais para mim. Ou seja, uma mentalidade que não compreendeu quem é Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, os anjos quando olham para Jesus, eles não conseguem dizer outra coisa a não ser santo, 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 santo. Os 24 anciãos, eles tiram suas coroas o tempo todo e colocam aos pés do Cordeiro, devotando a Ele todas as suas conquistas. Todos aqueles que olham, viram a glória do Senhor, caíram com o rosto em terra. A visão de Jesus muda, transforma a nossa existência. Nós aqui na igreja temos pequenos vislumbres dessa glória quando estamos adorando e nós passamos a semana toda dizendo, eu não vejo a hora que chega domingo. Você não é atraído por aqui por conta do jeito que te receberam. Você não é atraído pela pregação do pastor Mateus. Sabe por que você é atraído? Porque você teve um vislumbre da glória do Senhor. Você teve um vislumbre dessa presença. Um dia nós estaremos diante dele face a face pela eternidade. O nosso coração será sucumbido. Não existirá mais nada. Nós não precisaremos de mais nada. Eu não estou interessado se as ruas são de ouro. A Bíblia faz questão de dizer que as ruas não são de ouro. Não é para nos atrair. É para dizer que aquilo que tem valor aqui, lá é pavimento para a rua. Naquilo que tem valor aqui, lá não vale nada. Nós estaremos diante de uma glória eterna que vale mais do que qualquer outra coisa. Quando nós colocamos isso no nosso coração, a nossa ansiedade está, eu quero encontrar Jesus. Mas a mentalidade não pode ser, eu quero encontrar Jesus e se eu for para lá e está tudo bem. Não, Jesus nos ensina a termos uma mentalidade que nos faz querer entrar lá providos. Jesus vai dizer, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, mas acumuleis para vós outros tesouros no céu. Nós olhamos para esse texto como uma informação negativa. Ei, não acumulem tesouros na terra. Por quê? Porque aqui o cofre é inseguro. Ladrões podem roubar, a traça, o ferrugem podem corroer. Mas nós esquecemos que existe uma positiva no texto. Ele está dizendo, ei, acumulem tesouros para vós outros no céu. Enquanto Jesus está dizendo, não acumulem para cá, ele faz questão de dizer, acumulem para lá. Nós temos que viver como quem está acumulando algo em algum lugar. E aonde estará o nosso tesouro, também ali estará o nosso coração. Palavras do Senhor Jesus. E olha o que diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Então preste atenção, diga comigo, recompensa. Você receberá uma recompensa. Essa semana eu vi um pastor dizer, eu achei algo muito interessante para meditar. A gente usa um termo voluntariado porque a gente realmente sabe que as pessoas têm um coração voluntário. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, ninguém de fato é um voluntário. Ninguém. Porque voluntário não é pago e todos nós seremos recompensados. Um dia você será pago pelo seu trabalho. Pare para pensar nisso. Quando nós recebemos alguém, quando nós acolhemos alguém, o coração pode ser um coração voluntário. Que nós devemos ter um coração voluntário, mas no final das contas todos serão pagos. Ele está dizendo que todos receberão uma recompensa. E olha, ele diz, se alguém construiu, o que alguém se construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Preste atenção que Paulo está dizendo de gente que vai ser salva. Mas ele está dizendo que tem como, eu vou mostrar para vocês isso num segundo texto, você entrar na glória e ter prejuízo por toda eternidade. Nós não pensamos nisso. Nós pensamos que a corrida é aqui, é para tentar entrar. É uma corrida pela sobrevivência. Se eu conseguir entrar na glória, nem que seja no último segundo da minha vida, está tudo certo. Paulo está dizendo que existe mais. Porque quando nós pensamos na eternidade, nós pensamos assim, não, aí eu entro lá, vou sentar numa nuvenzinha, uma harpazinha, meu cabelo vai ficar cacheadinho, loirinho, e vai ficar todo dia. A Bíblia diz que nós vamos governar, nós vamos reinar com Ele. Jesus diz que pessoas receberão autoridade sobre cidades. Jesus diz que as pessoas vão governar. As pessoas dizem que alguns terão que servir a outros e outros irão liderar sobre elas. Jesus diz que no reino dos céus existe sim posições diferentes. Nós temos uma mentalidade igualitária. A pessoa viveu a vida do jeito que ela quis viver, o outro viveu a vida devota ao Senhor, e lá no céu fica tranquilo que vai ser tudo igual. Paulo está dizendo que não é assim. E como nós tememos ao Senhor, nós acreditamos na palavra. E a palavra diz que terão pessoas que irão entrar, algumas versões dizem, salpicados pelo fogo. Salpicado pelo fogo, irmão, eu fico imaginando como que Paulo quis dizer. Você pega um frango e passa ele no fogo para queimar as penugens, sabe? Tem gente que vai entrar na glória que nem um frango salpicado pelo fogo. Quando você queima um leitão ali para arrancar os pelinhos dele, tem gente que vai entrar na glória desse jeito. Entrou na trave, não tinha nada para entregar. É isso que Paulo está dizendo. Olha como diz isso. Eu quero ler com você, antes de ler a mensagem. Eu quero ler para você um trecho do livro Movido pela Eternidade, do John Bevere, que diz assim: nós determinamos como construímos. E temos duas escolhas principais com relação à nossa construção a cada momento da nossa vida. Uma delas é girarmos em torno daquilo que é temporal, daquilo que satisfaz a carne, que é madeira, feno ou palha. A outra é viver em linha com o desejo do nosso espírito nascido de novo, a eterna palavra de Deus, que isso é ouro, prata, pedras preciosas. A forma como construímos ou como vivemos nossas vidas determinará como nós sairemos quando o fogo da presença examinar o nosso trabalho. Olha a versão parafraseada da mensagem desse texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu, de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembre-se que há apenas um fundamento já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiver usado material barato, de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa, tudo precisará estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês na construção será derrubada, mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver com dificuldade. O que o texto está dizendo é que nós vamos passar uma eternidade. Quando eu digo de juízos eternos, eu já disse isso, não terá revogação. Se quando você entrar na glória, você entrar desprovido. Porque, pastor, a salvação não é por obras. Ninguém está falando de salvação, nós já saímos do trono da condenação. Nós já fomos salvos pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, então não tem nada que você faça que vá fazer você ser salvo. Somos salvos pela obra de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Alguém que é salvo vive com boas obras, não para ser salvo, é porque ele foi salvo e recebeu condições de viver uma vida que agrada a Deus. Agora, essas boas obras que podemos praticar depois de sermos salvos, elas não são opcionais, não são um bônus. Nós seremos julgados se praticamos ou não as boas obras. Você está comigo? Você foi salvo pela obra de Cristo. Você não vai ser condenado se você creu e a sua esperança está na graça. Você não será condenado no dia da condenação, você será salvo. Agora, Paulo está dizendo que existe um outro tribunal que vai julgar os salvos. E nesse tribunal será pesada as nossas obras.
Porque nós não estamos mais falando de onde passaremos a eternidade, estamos falando de como passaremos a eternidade. E você precisa acreditar nas Escrituras que existe uma possibilidade real de você passar uma eternidade na glória, mas com algum tipo de prejuízo, que nós não podemos dizer exatamente que tipo de prejuízo é esse. Mas se já está dizendo que é prejuízo, eu não quero ter. Você quer ter? Você quer experimentar? Não dá para errar, irmão. Ontem nós tivemos uma experiência lá em casa. O Antônio chegou para mim e falou: pai, meu dente está mole. Eu cheguei, vi o dente mole, falei: vamos tirar? Ah, não sei se está. A mulher já começa: amor, não sei se está tão mole assim para tirar agora, não sei o quê. Falei: vem aqui, vamos testar. Passei a linha, fio dental, encaixei e pum, tirei. Ele: tirou? Tirei. Quando ele foi mostrar para a mãe dele, era o dente errado, irmão. Era o dente menos mole. Falei: mas você tirou errado. Falei: vem aqui, vamos tirar outro. Tiramos 2 dentes no mesmo dia. Eu errei. Ele falou: pai, ainda bem que o senhor não colocou na porta, que nem alguns pais fazem, porque você podia ter posto num dente duro. Você ia tirar o dente duro. Ainda bem que eu tirei os 2 dentes mole, mas eu não tirei o dente mais mole. São decisões que são revogáveis, dá para resolver. Você pediu ali um prato de comida num restaurante que você não gosta, você já marca: na próxima vez eu não peço mais, eu peço outro. Mas essas decisões são eternas. Se decidiu errado, vai conviver com aquilo para a eternidade. Não dá para errar. Não dá para você arriscar. Pastor, mas não está claro para mim. Será mesmo que dá para sofrer algum prejuízo? Olha o que o apóstolo Pedro disse, esse é o último texto dessa manhã. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. O verso 10 e 11 diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão, preste atenção nessa palavra, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Pedro está dizendo, que se nós mantivermos firmes, nos empenhando em consolidar o chamado, a eleição que nós recebemos, nós temos a segurança de não tropeçar. Ou seja, dá para viver uma vida segura em Deus. A palavra de juiz eterno não é para te deixar com medo, é para te manter seguro, é para que você não seja enganado pelo diabo e vivendo uma vida sem temor do Senhor. Mas ele está dizendo que se nós vivemos assim, atentos, nós entraremos ricamente providos no reino eterno do nosso Senhor. Agora, se ele está dizendo que existe uma condição para que eu entre ricamente provido, o que ele está dizendo explicitamente, não é nem implicitamente, é que eu também poderei entrar no reino eterno do nosso Senhor pobremente provido, sem nada, sem um tostão, bolso vazio, sem nenhuma projeção para a eternidade. E dependendo como você entrar, isso será para a eternidade. O que nós aprendemos com isso? O que isso traz de fundamento para a minha vida? A minha vida é moldada segundo esses princípios. Nós trabalhamos 3/4 de nossas vidas para nos aposentar, e quem sabe, com a falência do nosso sistema de aposentadoria no Brasil, talvez você trabalhe 4/4 da sua vida. Total. Aí aposenta e morre. E as pessoas falam: não, vou fazer. Aposentadoria, trabalhar, se preparar financeiramente para ter liberdade financeira, deveria ser um pensamento de todo cristão sábio. Mas ele deveria pensar assim: eu vou fazer de tudo, vou aprender a investir, vou aprender a gerar renda passiva. Para quê? Para que eu possa o mais rápido possível diminuir o ritmo, para que eu possa dedicar integralmente minha vida para construir algo para a eternidade. Mas as pessoas não pensam assim, elas estão trabalhando pensando nelas mesmas. Eu não vejo a hora de me aposentar, ir embora para uma praia e não querer saber de mais de nada, não quero fazer mais nada, não quero ajudar mais ninguém, eu quero viver a minha vida pensando aqui. Ei, o cristão, ele termina a carreira dele, quando ele vai morrer, ele diz: completei a carreira, guardei a fé, agora está guardada para mim uma coroa, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Sabe quando eu termino a carreira da vida? Quando eu morro. E eu oro para que Deus me dê energia e graça para que eu viva toda a minha vida com esse amor e ímpeto que Ele colocou no meu coração hoje. Mas eu não sei como vai estar a minha energia com 60, com 70, não sei. Então eu estou gastando tudo que eu posso agora.
para que eu possa me dedicar inteiramente àquilo que Deus colocou no meu coração, para fazer com fervor, porque eu estou construindo sobre um fundamento, o fundamento é Cristo, e eu peço a Deus que Ele me dê graça, para que eu construa sobre esse fundamento com material bom, porque um dia a inspeção vai vir, e se nós não tivermos feito uma boa construção, nós entraremos de maneira pobre e desprovida no reino eterno do nosso Senhor. Pastor, eu não sou ambicioso, larga de besteira, você não tem que ficar preocupado com as coisas daqui, mas Jesus te disse para ter uma ambição eterna, inclusive vai ser o tema da próxima série, ambições eternas, para que você entenda que Deus quer construir uma mentalidade que transcende a vida. Temos que construir nossa vida pensando na eternidade. Temos que construir nossa família pensando na eternidade. Temos que construir os nossos relacionamentos pensando na eternidade. Como que eu construo um relacionamento pensando na eternidade? Ele tem que ser um ambiente seguro, que ajude eu e minha esposa a nos mantermos firmes na fé. Um ambiente de briga, de guerra, de desordem, não coopera para uma vida estruturada de fé. Um casamento desestruturado não coopera para filhos que creem. Quando construímos uma vida pensando na eternidade, meu trabalho, minha forma de investir, eu estou correndo. Em 2019 nós tivemos uma conferência, uma dessas que nós tivemos esse ano agora, um Pass Conference em 2019, e o pastor Paulo Direff disse assim: gente, nós temos que nos preparar, temos que economizar, temos que aprender a fazer renda para que nós possamos fazer missões, e que esse dinheiro nos ajude a sustentar as missões, nos sustentar enquanto fazemos missões. De 2019 para cá, eu mudei minha estratégia financeira. Para que eu mudei minha estratégia financeira? Porque eu quero muito breve diminuir o meu ritmo de outras coisas, para que eu possa me dedicar ainda mais para construir as coisas para o Senhor. Mas eu não estou esperando chegar esse dia para fazer, estou fazendo já. Estou fazendo já, porque a graça que me salvou é a mesma graça que me empodera. Paulo vai dizer o seguinte, que o Senhor pode nos dar mais, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o quê? Segundo um poder que em nós opera. Existe um poder de Deus operando em mim. Não se espante. Não se espante com as coisas que são feitas, porque isso não são feitas pelo meu próprio poder, e nem pela minha própria capacidade. Existe um poder que opera em mim. Eu quero te dar uma notícia: esse poder que opera em mim, também opera em você. Por isso que nós precisamos transformar a nossa mente, para que possamos ser capazes de experimentar os resultados desse poder. Para que possamos fazer exatamente tudo aquilo que Deus quer que façamos. Então hoje, eu quero muito que você saiba que os juízos eternos são reais, e que se você não se movimentar, talvez pessoas que você ama ficarão sem ouvir uma palavra de salvação. Pessoas que são importantes e caras para vocês podem estar indo para o inferno agora, enquanto você está não levando a sério que a morte dela será um juízo eterno, será uma condenação eterna, sem revogação, sem fim. Mas não só isso, você que está vivendo aqui hoje, e a sua vida cristã é medíocre. O que é uma palavra medíocre? Mediana. Você vive a lei do mínimo esforço. O que eu posso fazer menos possível que não me deixa... Por isso que você vê tanta pergunta nas caixinhas dos pastores na internet. Pastor, isso aqui é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Pastor, fazer isso é pecado? Sabe? Porque as pessoas querem saber o limite que elas podem viver. Qual é o limite que eu vivo que ainda dá para ser crente e não pecar? As pessoas não querem viver uma vida tranquilos, vivendo aquilo que Deus quer que elas façam. Talvez você esteja vivendo uma vida cristã desse jeito. Qual que é o mínimo que eu posso fazer? Mínimo, para que eu possa, no mínimo, me considerar cristão e afagar minha consciência. Deixa eu dizer, Jesus disse para você não fazer isso. Jesus disse para você ser um acumulador de riquezas eternas. Jesus disse para que você viva uma vida que acumule tesouros no céu. Então, hoje, eu quero convidar você a ficar em pé. Antes de eu dizer para você sobre o que nós vamos orar, enquanto os irmãos cantam, enquanto os irmãos adoram ao Senhor, eu até quero te desencorajar nesse primeiro momento a cantar com eles. Eu quero muito que você fizesse uma oração, você tivesse uma resposta diante de Deus. Eu quero até te encorajar a fechar os olhos. Por quê? Para que você não fique prestando atenção em ninguém que está do teu lado. Se você sabe que foi salvo, essa palavra tem que gerar no seu coração uma profunda alegria. Dizer obrigado, Senhor, por ter me salvado. Porque eu não tenho medo do dia do juízo, porque eu sei que o Senhor me garantiu a salvação. Se você
está vivendo uma vida medíocre, talvez esteja o tempo de você meditar nisso. Vou dar 1 minuto para você fazer a sua oração. Depois nós vamos orar com você.